Boa noite, galera. Aqui é o grupo 6 da turma de OAC, turma A, primeiro semestre de 2016. Esse aqui é o laboratório 2, a parte B, primeira questão, letra C, que é implementar uma ULA, e essa parte, a questão C, é colocar na FPGA essa ULA. Como vocês podem ver aqui, já compilou, já passou para a FPGA certinho. E as entradas são esses 5 primeiros pinos. Eles representam o controle de sinal, que vai definir qual operação que a aula vai fazer. Depois, do SW5 até o SW8, ele representa a UIDATA A, que é uma primeira entrada. Do 9 ao 12 é um IDATA B. E do SW13 até o 17, representa o ISHANT, que é feito para operações de deslocamento. E a gente vai fazer uma demonstração de algumas operações, como adição, AND. Então, a primeira operação que a gente vai fazer aqui vai ser a AND, quando está tudo zero no sinal. Se a entrada for, por mais que a entrada A seja tudo no máximo e a B esteja no zero, vai continuar zero, porque uma AND com zero sempre é zero. Se a gente colocar 1 e 1, vai dar 1. 3 e 3 também vai dar 3. Se a gente colocar tudo ligado, vai dar o menos 1, que é todos os bits igual a 1. Outra operação que a gente pode fazer é a OR, quando está 0, 0, 0, 0, 1, que vai ser praticamente a mesma ideia da AND, só que muda que 0 e 1 vai dar sempre 1. Então, se eu colocar uma entrada do A 1, vai dar 1 já. E eu colocar do B também 1, vai continuar 1. Agora, se tiver tudo 0, fica 0. E se eu colocar todas no máximo, vai dar tudo 1, porque vai repetir. Tudo 1, no caso, todos os bits. E a próxima operação vai ser o ADD, quando o sinal está 0, 0, 0, 1, 0. Quando está normal assim, fica 0, porque 0 com 0 é 0. A gente pode somar 1 com 0, 1 com 1, 1 com 3. A gente pode somar também 1 com menos 1. Ou a gente pode somar menos 1 com menos 1, por exemplo. Que vai dar menos 2. A próxima operação é quando está 0, 0, 0, 1, 1, que ele é o Move from High. A gente vai mostrar aqui que ele independe das entradas A e B. Então, qualquer combinação que eu faça aqui das entradas vai continuar 0. Porque a única operação que ele faz é jogar no resultado aquilo que está no registrador High. Então, basicamente é isso. A próxima operação é o Shift Left lógico. A gente vai entrar com 0, 0, 1, 0, 0, que corresponde a essa operação. Essa operação vai pegar o valor que tiver no input IDATA B e deslocar ele um número de bits para a esquerda. Se eu botar, por exemplo, 1 no IDATA B e botar no shunt, que equivale a essas 5 últimas chaves, botar 1, por exemplo, ele vai multiplicar por 2 elevado a 1. Se eu botasse 3 aqui, ele ia multiplicar por 2 elevado a 3. A gente pode entrar também com outros valores de B, como, por exemplo, 3 aqui, e botar no shunt, por exemplo, 2. E ele vai multiplicar por 2 elevado a 2, que é 4. 3 vezes 4, 12, que representado em hexadecimal é C. Podemos fazer isso com números negativos também, se a gente entrar o menos 1 aqui e deslocar uma casa, a gente vai estar multiplicando por 2 elevado a 1 e a gente vai obter o número menos 2. A próxima operação é o Move from Low. Aqui vai corresponder a 0, 0, 1, 0, 1. O Move from Low independe do que tiver na entrada IDATA A e IDATA B, porque ele vai pegar o que tiver armazenado no registrador low e botar no resultado, que vai ser o que vai aparecer no display. Nós podemos botar qualquer combinação aqui, que esse número vai continuar sendo sempre 0, que é o que está no registrador low. A próxima operação é o SUB, que ele é a entrada do sinal 00110. Ele basicamente vai subtrair as entradas IA menos IB. Então, se eu entrar com 1 no IA e 1 no IB, o resultado tem que dar 0. Se for 1 menos 3, vai ter que dar menos 2. Se for 0 menos 1, vai dar 1, né, porque
Menos com menos vai dar mais. A próxima operação é o set on less than. O sinal que vai ser entrado aqui vai ser 0, 0, 1, 1, 1. Essa operação compara os valores dos inputs i data A e data B. Se o i data A for menor do que i data B, ele retorna 1. Agora ele está retornando 0, porque os dois estão iguais a 0, ou seja, i data A não é menor do que i data B. Se a gente entrar, por exemplo, 1 no i data B, o display vai mostrar 1, porque o i data B vai ser maior do que i data A, ou seja, a verdadeira comparação. Se a gente entrar menos 1 no i data B, esse valor no display mostrado passa a ser 0, porque a operação passa a ser falsa. O i data B é menor do que o i data A. Se nós entrarmos menos 1 no i data a operação é verdadeira, porque no i data B tem 0, que é maior que menos 1. A próxima operação é o shift right lógico, que ele é representado pelo sinal 0, 1, 0, 0, 0. E ele basicamente vai mexer com o i data B e o shunt para deslocamento. Ele vai deslocar o número do IB shunt vezes o número que está no shunt para a direita. Então, por exemplo, se eu entrar com 1 no IB e 1 no shunt, o resultado que a gente esperaria seria 0. Agora, se fosse 2 no IB e 1 no shunt, seria 1, porque é como se estivesse dividindo por 2. Se for um número negativo, por exemplo, menos 1, e deslocar uma casa para a direita, o que vai aparecer? Apareceu esse 7. Por que o 7? Porque o 7, quando passa para binário, ele é 0, 1, 1, 1. Ou seja, um número negativo, quando aplicado o shift right lógico, ele não considera a extensão de sinal e ele vira um número positivo. E esse número positivo é o maior representável, porque é um 0 seguido de todas as posições igual a 1. Nessa mesma lógica, a próxima é o shift right aritmético, que é 0, 1, 0, 0, 1. E a única diferença é que quando um número negativo ele é deslocado, ele mantém o sinal negativo, ou seja, ele leva em conta essa extensão de sinal. Basicamente é essa a diferença entre os dois. A próxima operação é a XOR. O sinal de entrada dela é 0, 1, 0, 1, 0. Como é que funciona uma porta XOR? Ela vai retornar 0 se os dois valores forem iguais. Ele compara bit a bit. Então, por exemplo, se no i data a gente colocar 1, vai aparecer 1 ali, porque o bit 1 está diferente do primeiro bit do i data b. Se a gente botar o primeiro bit do i data b como sendo 1 também, ele vai sumir. A mesma coisa se a gente ligar o segundo bit. Ele vai aparecer aqui e depois ele some. Para todos ligados, nos dois, ele vai sumir também. Ele só aparece se para um deles estiver ligado e para o outro desligado. A próxima operação é o set on less than unsigned. O sinal de entrada vai ser 0, 1, 0, 1, 1. O set on less than unsigned vai funcionar bem semelhante ao set on less than. Ou seja, quando o i data a for menor do que o i data b, vai retornar 1. Caso contrário, vai retornar 0. O que significa dizer que é unsigned? Significa que a representação que a gente está usando não está trabalhando em complemento de 2. Então, por exemplo, se nós botarmos 0 no i data a e 1 no i data b, ele vai retornar 1, porque o i data b vai ser maior do que o i data a. Se botarmos 0 no i data b e 0 no i data a, ele vai retornar 0, porque os dois são iguais, ou seja, o data a não é menor do que o data b. E se botarmos qualquer valor no i data b que seja maior do que o data a, ele vai representar 1. A próxima operação é a NOR. O sinal de entrada vai ser 0, 1, 1, 0, 0. A NOR funciona da seguinte maneira. Ela só vai representar 1 se as duas portas estiverem com 0. Nessa situação inicial, que data A é igual a 0
e data B também é igual a 0, o output está sendo todo 1. Se botarmos o bit menos significativo do data A igual a 1, vai ser tudo 1 e o bit menos significativo do output vai ser 0. Se botarmos todo o data A igual a 1, o output vai ser todo 0. Se botarmos todo o data B como 1 também, ele vai continuar sendo 0. Então, a próxima operação é a multi. O sinal dela é 0, 1, 1, 0, 1. E, basicamente, está 0, porque enquanto das entradas data A ou data B for toda 0, qualquer multiplicação resultante disso vai dar 0 também. Então, por mais que eu coloque 1 aqui, ou completar tudo, vai continuar dando 0. Mas se eu colocar 1 em A e 1 em B, o resultado vai dar 1. 2 vezes 1, também continua 2. 2 vezes 2, 4. E se eu fizer essa operação para um valor negativo, por exemplo, no caso, menos 1 com 1 está dando menos 1. E se eu fizer menos 1 com menos 1, o resultado tem que dar 1. A próxima operação é a div, que é a divisão entre dois números, o data A e data B. Ela é representada pela entrada 0, 1, 1, 1, 0. E logo de cara aparece esse número estranho, que na verdade ele é a representação de uma indeterminação, que no caso seria o 0 sobre 0. Se a gente fizer, por exemplo, 1 no idata A e 1 no idata B, o resultado tem que dar 1. Se a gente fizer 1 sobre 3, o resultado vai dar 0, porque é uma representação de números inteiros, então não representa a parte decimal. Se a gente fizer, por exemplo, 4 por 2, o resultado vai dar 2. E se a gente fizer com um número negativo, no caso, menos 1 com menos 1, o resultado vai dar 1. A próxima operação é o LUI, que é representado pelo sinal 0, 1, 1, 1, 1. E basicamente o que ele faz é pegar a entrada IB, pegar os 16 bits menos significativos de IB e colocar nos 16 bits mais significativos do resultado. Então, basicamente, qualquer número que a gente colocar aqui do IB, por exemplo, 1, ele vai colocar nos 2 bytes mais significativos do resultado. Se eu colocar, então, 3, ele vai representar esse 3, ou então 4, ou então o menos 1, no caso. E assim funciona. A próxima operação é o Shift Left Logical Variável, que vai ser 1, 0, 0, 0, 0 no sinal. E ele basicamente vai pegar o valor que está em IB e vai deslocar o valor que está em A. Então, por exemplo, se eu colocar 1 em IB e 1 em A, ele vai deslocar o bit de IB uma vez para a esquerda, que é a mesma coisa que multiplicar por 2. Se eu fizer isso com esse daqui, vai multiplicar por 4, que é o 2 elevado a 2. E se eu fizer isso com todos, ele na verdade vai deslocar 32 casas, 31 casas na verdade, que seria os 3 bits que eu já desloquei, mais os 2 bits que contam aqui, porque ele pega os 5 bits mais significativos. A próxima operação é o Shift Right Arithmetic Variable. Ele vai ser representado por 1, 0, 0, 0, 1. Como é que ele funciona? Ele vai deslocar o que tiver no idata B, um número referente ao idata A, considerando somente os 5 bits menos significativos do idata A. Então, se eu entrar, por exemplo, 4 no idata B e 1 no idata A, ele vai deslocar uma casa para a direita, ou seja, ele vai dividir por 2. Se eu entrasse 2 no idata A, ele ia dividir por 2 elevado a 2, ou deslocar 2 casas para a direita, ia ficar 1. Como esse é o Shift Right aritmético, o que isso significa? Que ele considera extensão de sinal. Então, se eu tivesse botado no IB um número negativo e deslocasse ele para a direita, eu ia continuar obtendo um número negativo por ele estar considerando a extensão de sinal. Sempre que eu desloco, ele está conservando o sinal que está na frente. A outra operação, que seria representado pelo 1, 0, 0, 1, 0, é o Shift
write logical variable. Ele trabalha basicamente igual, mas nesse final, em vez dele considerar a extensão de sinal, ele vai sempre adicionar um zero na frente, independente do número ser negativo ou positivo. As duas próximas operações são a multi-unsigned e a div-unsigned. A multi-unsigned vai ser 1, 0, 0, 1, 1. Nelas vai acontecer uma coisa peculiar. Não importa que valores a gente entrar para o IA e para o IB, a gente vai sempre obter o resultado como zero. Por que isso? Porque se a gente olhar o código, a gente vai ver que, por exemplo, na multi-unsigned, ele está concatenando o high e o low e botando o resultado da multiplicação neles. Porém, em nenhum momento do código, ele está passando para o allow result o resultado que está no low ou no high. E, portanto, o allow result está ficando zerado. E por isso que a gente está obtendo isso. No div unsigned, a gente vai obter a mesma coisa. Não importa os valores que a gente bote aqui e nem aqui, a gente vai sempre obter todos os bits iguais a zero.